Olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou Arthur Batista e diariamente eu me esforço para trazer vídeos aqui para você. O tema de hoje é por que aprender matemática não é impossível. Porque que na verdade é muito mais do que possível. Mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você já tenha passado, da primeira etapa, daquelas operações básicas, mas mesmo assim sente que está travando. E aqui eu quero que você primeiro abra o coração para ouvir o que eu tenho para te dizer e depois comece a implementar o que eu vou te falar aqui, tá bom? Antes de eu começar o vídeo, se você se interessou, se você gostou dessa proposta, onde você está acompanhando maratonando nesse desafio 365 de postar 365 vídeos em um ano, ou seja, do dia do meu aniversário de 2019 até o dia do meu aniversário de 2020, não esquece de incentivar. E como é que você faz isso? Clicando em gostei, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando teu comentário aqui, porque é muito bacana. Inclusive teve um comentário muito especial que eu vou dedicar um vídeo exclusivamente para essa pessoa. Enfim, não vou dar mais spoiler, mas fica ligado que vai sair muita coisa boa por esses dias aí. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Por que não é tão impossível quanto as pessoas pensam? Um dos princípios por trás da dificuldade na matéria é como nós fomos inseridos a ela. É muito provável que exista, na verdade é muito comum e eu vejo bastante, e isso já é um consenso, de que as pessoas tendem a gostar mais de matérias que os professores são melhores, né? Por que será que isso acontece? Simplesmente porque ela foi inserida em um cenário onde aquilo foi mais fácil, onde aquilo foi mais entendível, aquilo ali foi mais compreensível no universo dela. E quando você está preparado para uma informação que ela é certa para você, naquele momento, com o repertório cultural que você tem, com o repertório de conhecimento que você tem, aquela informação favoravelmente vai ser mais fácil de ser assimilada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes o primeiro motivo da gente não ter clareza, por exemplo, em relação ao conteúdo das exatas, é simplesmente você ter tido dificuldade no primeiro contato com ela, não ter sido ensinado da melhor forma no começo. E a culpa não é sua, a culpa foi como você foi inserido nessa matéria. E aqui eu quero dar alguns exemplos de como você pode pegar a matemática, que é um calcanhar de Aquiles para muita gente, e começar a entender o porquê você tem tanta dificuldade nela. Bom, o primeiro passo é você entender o que eu já comentei, sobre como você foi inserido nesse universo. O segundo passo é você perceber que nada adianta você querer entender e ficar triste porque não está entendendo se você não está diagnosticando isso de uma forma objetiva. Como assim, Arthur? É muito amplo você dizer que não tem dificuldade de matemática. Mesmo acertando uma quantidade significativa no Enem, passando de 800 pontos na minha prova de matemática, eu poderia relativamente falar que eu tenho dificuldade em matemática, por exemplo, se meu objetivo fosse fazer o ITA, fazer uma prova de ensino superior, aprender o que é a parte mesmo de cálculo integral, de matemática, de cálculos avançados. Eu poderia dizer que eu tenho dificuldade nisso, porque não é exatamente o que eu estou procurando, mas é um grau de dificuldade que existe, e eu tenho dificuldade sim, se eu quiser, eu vou ter dificuldade se eu quiser aprender isso aí. E é isso que você precisa diagnosticar. Qual o seu momento e qual o seu objetivo. Se o seu objetivo é, por exemplo, fazer a prova do Enem, que é muito comum e muito presente aqui na galera que me acompanha, e você precisa saber qual é o seu momento, como é que você está atualmente, a melhor resposta que você vai encontrar não é travando, não é simplesmente indo nos conteúdos, indo lá assistindo aula, não é simplesmente você assistindo, lendo vários conteúdos e tudo mais. Não é assim que funciona. Não é assim que você vai ter um diagnóstico preciso. Você vai ter um diagnóstico preciso quando você fizer um recorte de questões com um amplo espectro daqueles conteúdos que serão mais exigidos de você. Então você vai pegar ali mais ou menos 50 questões, 40 questões, fazer um recorte de questões de matemática no estilo da prova que você vai fazer e vai resolver. Baseado nisso, você vai corrigir. Só que você não vai corrigir perguntando, não acertei 70%, não acertei 50%, não acertei 80%. Não. Você vai identificar se você sabe responder cada questão. Porque assim, se você sabe, você não vai mais se sabotar. Arthur, eu não sei responder. Arthur, eu tive dúvida em responder. Isso significa que você está começando a ter indícios do que você precisa fazer. Arthur, eu tive dificuldade numa questão de logaritmo. Se você teve dificuldade em uma questão de função exponencial, função logarítmica, se você teve dificuldade em juros compostos e tudo mais, você precisa internalizar que a facilitação do teu entendimento nesse assunto
ela vai acontecer, ela vai se solidificar, não se você ficar simplesmente insistindo em logaritmo, em função exponencial, em juros compostos, ela não vai se fortalecer assim. Ela vai se fortalecer se você der um passo para trás, o passo logo em seguida que vem logo após esse, né? Por exemplo, pensando em função logarítmica, você precisa ter o domínio das propriedades de exponenciação, as propriedades de radiciação, que isso vai te ajudar muito na parte de juros compostos, a parte de você mexer com os números em potência, e aí sim você vai desenvolver essas funções. E aí você conseguiu ver o passo anterior, ou seja, mexer com as propriedades de expoente, né? E aí você sabe quando é que faz, o que faz quando tem multiplicação de expoente em mesma base e tudo mais, e começa a fluir mais, começa a entender por que logaritmo soma quando soma, por que conserva a base, por que muda, não sei o que, e aí você vai fluindo mais. Mas aí, na hora que você volta, pode ser que você mesmo assim ainda tenha dificuldade, ainda trave mais no recorte anterior que você fez daquele conteúdo que você travou. Então, a fluidez, a facilitação, quando você vai deslanchar nessa matéria, na verdade não está nesse passo anterior, está no passo anterior a esse. E aí você vai ter que diagnosticar, você pode usar um professor, um amigo seu que entende mais desse assunto do que você, e vai ver qual é o passo anterior à parte de potenciação, que é o que? Multiplicação e divisão. Quando você vai para multiplicação e divisão, aqui é muito além de você saber a tabuada. Aqui é muito além de você simplesmente achar que, não, aprendi as propriedades, aprendi a fazer o básico, vou lá para a evolução. Não. Aqui, quando chega nesse ponto, quando você identificou que está travando nesse tópico aqui, é importante que você aprenda artifícios matemáticos de resolução de prova. Como assim? Não é simplesmente saber que 5 vezes 5 é 25. É saber que todo número multiplicado por 5 significa que você acrescenta um zero na frente e pega a metade dele. Olha um artifício matemático surgindo aí. Por exemplo, 18 vezes 5. 18 vezes 5 não vai sair com facilidade de primeira para algumas pessoas. Mas se você colocar um zero na frente é 180. E dividir por 2 é 90. Então 18 vezes 5 é 90. Aí você começa a entender a aplicação prática daquela tabuada, da multiplicação e divisão. Começa a entender o que é propriedade distributiva na prática. Porque se você pega, por exemplo, 85 vezes 5 é a multiplicação de 5, joga os parênteses e percebe que 85 é 80 mais 5. Se você multiplicar o 5 pelo 80, você vai chegar no resultado, né? 5 vezes 8, 16, 160. E aí você pega o 5, distribui também para o 5, ou seja, 5 vezes 5, 25, 160 mais 25, 185. Opa, olha só o que está acontecendo. Você está começando a aplicar na prática. Destravou nesse momento, você vai para frente, destrava no próximo, vai para frente, chega na parte exponencial, chega nos juros compostos e consegue fluir muito mais. Quando a base ficar bem feita, quando a base ficar bem sólida, os prédios eles vão cada vez sendo maiores, cada vez você terá a capacidade de alavancar isso. E lembre, a matemática ela não partiu o mais complicado, do mais complexo, ela partiu do 1 mais 1. E se você consegue entender que o teu problema ele está no passo anterior e quando você resolve esse passo anterior você evolui, você pode chegar até no momento de precisar voltar na soma e na subtração, porque tudo veio do 1 mais 1. Se você pegou o 1 mais 1, você entendeu o 2 mais 2 e aí vai fluindo, porque se você pegar 2 mais 2 mais 2, você percebe que o 2 está somando 3 vezes, então 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2. Olha como está simples esse raciocínio, mas que ele faz o sentido completo na hora que você vai lá na prática olhar as questões que você não está conseguindo resolver. Porque você está indo na raiz do problema. É muito comum você querer dar paliativos. Não, não estou conseguindo resolver isso aqui. Aplica a fórmula, resolve isso aqui. Só que na verdade o problema não está na fórmula. O problema está no básico, na base que você precisa ter. Na base que você precisa exercitar. Nos artifícios matemáticos que você precisa ficar habilidoso, habilidosa. Por isso que eu te convido, se você está na dúvida, pega uma prova do Enem, pega a prova anterior do Enem e começa a identificar quais são os assuntos que você está travando, dá um passo para trás, resolve o que está antes disso e volta para fazer essas questões. Você vai perceber uma melhora muito exponencial do teu processo de aprendizagem, do teu processo de destravar nas matérias complicadas. E lembre, a chave está em você perceber que o 1 mais 1 é o começo de tudo. A partir daí você vai construindo. Dê o primeiro passo antes de dar o terceiro. O primeiro vem antes do terceiro. O 10º vem depois do terceiro. Então você precisa dar o primeiro, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente.
É importante que você tenha essa clareza, dê paz pro teu coração, não ache que simplesmente é um mundo obscuro, que nada faz sentido sim. Com o tempo você vai praticando e vai evoluindo, com o tempo você vai identificando, isso aqui é porque ele quer isso de mim, É engraçado é que eu fiz uma questão do Enem, né, pra eu estar falando pra vocês, por mais que eu já tenho 5 anos que eu já fui aprovado em medicina e já tô cursando o curso, né, tô fazendo medicina, eu fico curioso e sempre tô resolvendo as provas do Enem pra tentar te ajudar melhor. E eu vi uma questão que caiu no Enem de 2017, onde ele coloca uma relação de juros compostos e coloca umas fórmulas nas alternativas, muito que você olha assim, você bate o olho, nossa, tem potência, tem fração, eu não vou conseguir responder. Só que aí, se você lembra do fundamento, você sabe que os juros, ele vem de você aumentar valores em cima daquilo que você predetermina. Por exemplo, eu quero aplicar um juros de 20% em alguma coisa. Então, é você pegar aquele 100% e acrescentar 20%, 120%. Isso é um juro simples. Se você quiser acrescentar uns juros compostos, você não vai acrescentar o próximo no 100, e sim no 120. E aí essa compreensão vai fazendo sentido. E aí quando você vai olhar para as alternativas, todas as alternativas não trazem, na verdade 3 das 5 não trazem o 100%. Elas trazem só a parcelização, ou seja, não é o valor total. É simplesmente contabilizar o valor de cada parcela, por exemplo. E aí você bota entre duas. E nas duas, quando você sabe que tem juros compostos, na fórmula de juros simples não tem exponenciação. Mas na fórmula de juros compostos tem exponenciação, né? Porque você está fazendo os juros do próprio juros. E aí o que acontece? Só tem uma alternativa plausível. Você não precisa nem fazer conta para fazer acontecer. É importante que você entenda o fundamento. Volte para o básico, identifique que não é sua culpa necessariamente você não está conseguindo inicialmente aprender o tema, porque você pode ter sido apresentado ele de uma forma não muito didática, numa forma muito agradável. Isso acontece muitas vezes. Por isso que eu te convido a clarear a mente, agora que você abriu o coração. Deixa teu comentário aqui se isso te ajudou de alguma forma. Eu me esforço, tô no intervalo de uma prática, né? Eu tava na UPA, que é a unidade de pronto atendimento, fazendo estágio lá, e agora eu vou para a faculdade de medicina aqui do Maranhão. Vou ter aula de PAUS, que é o suporte avançado de pediatria, e também vou ter uma aula de urgências médicas, numa parte além dessa parte de pediátrica e tudo mais. Espero de verdade que isso tenha te ajudado a entender que às vezes simplesmente está no como você foi inserido e tudo que a gente comentou aqui. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima oportunidade, o próximo episódio, o próximo vídeo desse desafio. Tchau, tchau!